Vamos lá falar sobre a teologia da Torá. A gente começou lá atrás falando sobre a promessa e a condução de Deus na história da nação de Israel, da nação de Israel. E agora vamos falar um pouquinho sobre o êxodo do Egito. Depois de uma série de acontecimentos, Jacó e seus descendentes partem para o Egito. Será ali que o clã de Jacó, um grupo de 12 famílias, se transformará num povo. Ainda não possuíam terra, é verdade, mas já eram verdadeiramente um povo. A família de Jacó chegou com 70 pessoas para morar na região fértil do delta do Nilo e se tornou um grande povo com milhares de pessoas que encheriam o Egito e provocariam o medo nos dirigentes egípcios. Esse temor levou o Egito a escravizar os descendentes de Jacó. Foi nesse cenário de escravidão que Moisés surgiu. Será ele que conduzirá o êxodo, um dos maiores eventos da história do povo de Deus no Antigo Testamento. O êxodo seria lembrado desse momento em diante como a grande intervenção de Deus na história do seu povo. Séculos depois, relembrando a história de Israel, o profeta Osés proclamou: quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. O povo estava sendo lembrado de que veio do Egito. Esse país não apenas lembrava tempos de escravidão, mas também o período de formação do povo eleito. Com o êxodo, a promessa que antes fora feita aos patriarcas, agora seria reafirmada a todo o povo. Pastor, Oi. o senhor falou o povo eleito. Nós não podemos trocar esse povo eleito por povo escolhido. Eleito somos nós. Eleito é escolhido. Eleito é escolhido. Quando você elege, você escolhe. Ele fala... Ou seja, no meio de vários, você elegeu, você escolheu, você selecionou. Para mim, eles eram escolhidos. Nós éramos eleitos. Porque nós somos judeus, nós somos judeus. Em Pedro ele fala isso, nação santa, povo escolhido. Então quer dizer que é a mesma. Exatamente. Maneiro, não sabia. Porque você, ao escolher alguém, né, você pretere alguém. Então, exatamente. É como aquele caso. Por exemplo, quando você era mais jovem, né, você, dentre outras moças, você escolheu a sua esposa. Entende? Então, o que acontece? Elegeu. Exatamente. É como aquela ideia assim, eu não sei explicar, mas é ela. Então, é mais ou menos assim, né? Geralmente sobra quem não gosta muito dessas escolhas, né? Mãe, é ele. Minha filha, tem certeza? É ele, mãe, o homem da minha vida. E aí a mãe fala, tá, né? Vamos seguir. E aí já falamos de eleição, de casamento, vamos seguir. E aí, em relação à questão ao povo, o povo estava sendo lembrado de que veio do Egito. Esse país não apenas lembrava tempos de escravidão, mas também o período de formação do povo eleito. Com o êxodo, a promessa que antes fora feita aos patriarcas, agora seria reafirmada a todo o povo. A promessa se transformará, então, numa aliança, num pacto. O Deus de Abraão, Isaque e Jacó seria o Deus de Israel. Israel seria o seu povo. Se o povo fosse fiel, a aliança seria mantida. Se o povo fosse infiel, pagaria um alto preço por isso. 3 meses depois de sair do Egito, o povo chegou ao Monte Sinai, Horebe. Nesse lugar, a promessa de Deus se transformou finalmente numa aliança nacional. Ao pé desse morro, o povo recebeu os 10 mandamentos e diversas leis que objetivavam nortear os relacionamentos interpessoais e internacionais do povo. Eles precisavam de preceitos para se relacionar entre si, entre famílias, entre as tribos e com os outros povos. É verdade que encontramos porções legais em outros lugares da Bíblia, mas as leis encontradas no Pentateuco se tornaram muito importantes. Elas se dividiam em grupos. Um desses
tinha natureza inibidora e começava normalmente com a partícula não. A passagem a seguir ilustra bem esse tipo de lei: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Havia também leis de causa e efeito. Nesse tipo de mandamento, a lei era apresentada condicional. Em vez do registro não adulterarás, ocorre uma condição: se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto o adúltero e a adúltera. Aí lembra da mulher flagrada em adultério? Só aparece a mulher. Olha aí, a justiça, como é que era lá atrás, tá vendo? Já era. Aí eu lembro do Jefferson. Tinha a safadeza antigamente. Tinha ser humano, velho. Tinha ser humano, né? Para acabar com a maldade, só acabando com o maldoso. Como Deus é bom, ele não acaba com o maldoso, então a maldade continua. Então o que ele faz? Ele convida pessoas para uma aliança. E no meio dessa podridão tem gente que quer lavar as vestes com o sangue do Cordeiro, né? E aí, nesse caso, colinha também? Vai embora. E aí, nesse caso, né, em relação ao que a gente está falando aqui, né, se falamos da questão da lei de causa e efeito, se o povo obedecesse, seria recompensado por Deus. Se não obedecesse, receberia um tipo de castigo. Então a gente observa, né, que tem aquela questão da lei de natureza inibidora, tem a lei de causa e efeito, né, e apesar da natureza íntima, como essas leis se dirigiam para o povo de Deus no Antigo Testamento, elas já ensinavam e ilustravam a justiça, o amor e os altos padrões de Deus. Em torno das leis ainda circulavam os sacrifícios e a adoração comunitária. As festas e celebrações periódicas serviam como lembretes contínuos da singularidade do povo de Deus diante das demais nações. Eram os regulamentos para a organização do culto a Deus, como o tabernáculo, o sacerdócio, as ofertas e os sacrifícios. Então, a gente, por exemplo, só um instantinho, a gente observa aqui que as leis, olha, vamos inibir um pouco. Se deixar o homem solto, do tipo, olha, Deus não quer, não é suficiente. Tem que acontecer alguma coisa. É como quando você compra um negócio e não paga, vai para o SPC, né? Quando você não cuida da manutenção do seu carro, vem o reboque, né? Então, coisas que vão acontecendo como do tipo, chega, né? Aquele caso, o marido de repente grita com a mulher hoje, grita amanhã, uma hora ela fala assim, chega, já deu. Ou seja, já é um lembrete que, ó, se passar daqui, né? Então, entende? Então a gente, por exemplo, observa, né, que assim, havia a lei para ter um fator de inibição e havia a causa e efeito como do tipo, se vai acontecer tal, né? Então, por exemplo, hoje a gente tem aquela ideia de que assim, não, Deus é amor. Já que Deus é amor, então a gente pinta os canecos que vai ficar por isso mesmo. Não, porque Deus, ele é justo. Como é que você vai detonar a vida de alguém e vai ficar por isso mesmo? O que a gente tem que fazer é pedir misericórdia e não desejar vingança. Mas uma coisa é certa, Deus vai fazer justiça. O problema é que tem crente querendo dizer para Deus fazer justiça. E no fundo, essa pessoa está rancorosa, está magoada, está com ódio, não está com seu coração tratado e está torcendo para outra pessoa se dar mal. Entende como é que é a situação? Agora, quando o indivíduo, peraí, minha é vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. O que eu faço? Eu cuido da minha vida, entende? E o que acontece? Joaquim fez isso contra mim, o problema é dele.
vou tocar meu barco. Pronto. Né? Então, a questão da graça não significa que Deus vai deixar as coisas baratas. A questão da graça significa que assim, Ele não pune a gente como a gente merece, mas a consequência vem. E uma outra situação, a dica é, faz uma faxina no seu coração. Essa é a questão da graça. Mas agora, a gente observa que a lei de Moisés é um sinalizador do tipo, olha, Deus odeia esse negócio. A gente pode estar na graça, mas Deus não gosta desse negócio não. E as festas eram como se fossem um modo pedagógico de ilustrar as coisas, né? Digamos, olha, a das cabanas é para lembrar que vocês foram nômades, né? Aí você tem a festa das colheitas para ver que Deus tem abençoado vocês, e assim por diante. A da Páscoa para vocês lembrarem que Deus foi, né? Quando veio o anjo da morte, Deus poupou vocês, né? Porque vocês obedeceram e tudo e tal. No caso, Faraó não obedeceu, o Faraó não andou na linha, não levou Deus a sério, deu ruim para ele. Então, a gente, por exemplo, observa aqui nessa situação, né, que essas leis, né, e essas festas, elas serviam para ilustrar alguma coisa. Por exemplo, onde a gente tropeça na parte do culto? Porque o culto deveria ser um momento para quê? Festejar a grandeza de Deus. Mas na maioria das vezes o culto serve para quê? Para a idolatria do próprio ego. Todo mundo diz que é ministro, mas ministro que quer servir a si mesmo, é self-service, né? Então eu estou aqui para o service ou para o self-service, entende? Eu estou aqui para ministrar a Deus ou para ministrar a mim? E aí nesse caso, já assim, perdeu o sentido da adoração, porque a adoração deveria ser o seguinte: o cara entra no templo e ele vê o seguinte, Deus é grande. Ele entra no templo e vê o seguinte, Deus é maior. Ele entra no templo e vê o seguinte, Deus é justo. Ou seja, eu preciso lembrar, é como digamos, eu estou mordido com um irmão da minha igreja, eu tenho o poder do microfone na mão, mas eu estou falando em nome de Deus, a palavra de Deus, é o povo de Deus, é a igreja de Deus. Rapaz, resolve a tua diferença com o teu irmão. Não mistura as estações não, porque é o seguinte, com Deus não se brinca, de Deus não se zomba. Então, a adoração deveria ser para isso, né? Deveria ser o seguinte, olha, existe alguém maior do que nós, existe alguém maior do que os nossos problemas, existe alguém maior do que as nossas lágrimas, existe alguém maior do que o próprio diabo, existe alguém maior do que a nossa culpa. Deveria ser um negócio desse. Mas aí, como as pessoas confundem culto com um projeto particular de poder, então o que a gente tem? A gente tem fulano que toca pra caramba, Beltrano que prega pra caramba, fulano que canta pra caramba, não sei o que lá que é pra caramba, não sei o que lá pra caramba, né? E aí nisso a gente faz o quê? Não, a gente não pode perder fulano, porque se perder fulano a igreja cai, a gente não pode perder o irmão Beltrano, porque senão a igreja cai. Ou seja, o culto virou o quê? Virou um palco, né, para a gente se exibir para uma plateia, né? E assim, e se a plateia não gostar do espetáculo, a gente tem que mudar o script para agradar a plateia. Quando a gente até poderia estar no palco, mas a plateia deveria ser Deus. Quem tem que bater palma e dizer que gostou é Ele. E se Ele vaiar, vamos mudar o script, porque tem que agradar Ele. Até o pregador que prega para a congregação tem que procurar apresentar-se a Deus aprovado. Por exemplo, é legal, bacana se a Marta falar, poxa, pastor Berlan, excelente mensagem. Só que é o seguinte, o critério é o quê? Porque, vamos lá, a Marta está analisando a homilética, ela está analisando a hermenêutica, ela está analisando se eu estou sendo realmente fiel ao texto. Qual o critério que ela está usando para dizer que a mensagem foi boa? Só porque ela gostou? Quem disse que a mensagem é para a gente gostar? A mensagem é para quê? Para fazer a nossa mentalidade mudar. A mensagem é para dizer o seguinte, olha, você está no caminho errado, se continuar aí, você vai para o buraco.
A mensagem é: você está no caminho certo, não desista. Está todo mundo contra você, mas você e Deus é a maioria. A mensagem é para isso. A mensagem não é do tipo: olha, você vai ser feliz, vai dar tudo certo. Pois daí é meu desejo. Só que é o seguinte: imagina se alguém chegasse e pregasse isso para João Batista. João Batista, você vai se dar bem. Herodes está lascado com você. Ou até mesmo para Jesus, que Pedro até tentou trazer a mensagem dessa para Jesus. Jesus falou o que para ele? Veio o Pedro, um mau pregador, né? Faz isso não, tem compaixão de ti mesmo. Deus quer que a gente seja feliz. Sai da frente, Satanás. Está dando para entender? Então, você dá para perceber que o culto deveria apontar para Deus, mas o culto aponta para a gente. E é importante lembrar o seguinte: mesmo que alguém olhe para a gente, que olhe o seguinte: eu vejo Deus quando ele canta, eu vejo Deus quando ele prega, eu vejo Deus quando ele ora. Por que eu vejo? Porque eu sinto uma coisa gostosa? Não, porque eu tenho leitura de Bíblia e eu comparo as escrituras com o que eu estou vendo lá na frente. E aquele cara cantando, aquele cara orando, aquele cara pregando, aquele cara dançando, né? Já ia eu fazer, não fazendo assim, né? Mas o que acontece? Aquele cara dançando, ele está me mostrando as escrituras. E aí nisso, aquilo ali é pedagógico para reforçar a minha mudança de mente. Lembra? Eu tenho que oferecer a Deus um culto racional. E eu tenho que fazer o quê? Transformar-me pela renovação do meu entendimento. Então eu vou para o culto, pregador, cantor, ninguém vai fazer mágica. Eu que me transformo pela renovação do meu entendimento. Se você olhar lá em Romanos 12:2, você vai ver isso. Que é o que? Você tem que se transformar pela renovação do entendimento. Não está dizendo assim: Deus vai transformar você. Não. É você que decide se transformar. Daí, onde, por exemplo, conheceu o seu erro. Está dando para entender? Então o que acontece? Existem coisas que às vezes nós nos cobramos como líder, mas a porta do coração se abre por dentro. Não vamos esquecer, irmãos. Judas teve o melhor líder espiritual que qualquer um de nós teríamos. Caim conversou ali, com Deus. A gente mesmo não passa por uma experiência dessa, a gente lê Bíblia. Caim bateu um papo. Tomé andou com Jesus. Eu não sei se dá para entender, entende? Então transformai-vos. Então o culto é o quê? Eu tenho que estar ali, para quê? Para o camarada pensar. Quando ele for lá para o beco escuro, dar um arroxo na menina, ele tem que lembrar da minha cara, dizendo: Fred vai te pegar, entendeu? Ele pode ficar com raiva de mim, mas é melhor com raiva de mim mudar do que ele ficar gostando de mim e do inferno. Aí eu falei até numa outra igreja: o ministério é trabalho de mãe. A gente atende necessidades, a gente não atende capricho. Quem atende capricho é vendedor para ter lucro, né? Por exemplo, outro dia eu fui entrar numa loja para comprar um negócio, aí a menina: o que você quer, gato? Fala sério, velho. Quer meu dinheiro? Falou, quer meu dinheiro? Vai me chamar de gato? Fazendo um favor, entendeu? Mas você sabe qual é a da pessoa. Não, mas foi uma forma carinhosa. Não foi. Eu não quero que minha esposa fique usando forma carinhosa desse jeito com ninguém, não. É negócio de amor, gato, sai fora, velho. A mulher dos outros, Janete pode fazer isso. Minha esposa não. Tá maluco? Tu respondeu então a minha pergunta aí sobre a. Já que eu respondi, então deixa pra lá. A lei da causa e efeito. Te amo, Fernando. A lei da causa e efeito. Continua a vibe hoje ainda. Não vos enganeis, de Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, isso também se fará. Ele gosta da justiça de Deus, né? Mas existe o amor de Deus também, Fernando. Existe, claro que existe. E os dois estão juntos. Não, só tô lembrando. Aí nesse caso, né, a Bíblia diz que aquele que não trabalha, que também não coma. Mas não prega isso não, Fernando. O povo não gosta. Entendeu? Não prega isso não. E aí nesse caso, até porque dizem que pastor não trabalha, né? É o seguinte: você lê,
você pesquisa, você faz um monte de coisa. Assim, o psicólogo senta e você fala, e é trabalho, né? Você senta e escuta os outros falar, mas não é trabalho. O jornalista escreve e é trabalho. Você escreve, mas não é trabalho. O palestrante fala e é trabalho. Você fala, não é trabalho. O professor pesquisa, se prepara para dar aula e é trabalho. O pregador pesquisa, se prepara para dar aula, não é trabalho, né? Aí assim, fazer o quê, né? Então, tá arriscado você falar assim, aquele que não trabalha também não come, e o cara falar assim, aí pastor, essa mensagem é para ti, hein? Então, né? Pastor aí agora tá ficando ácido. Não viu? Graças a Deus, eu não vejo essas coisas que vocês veem na internet. Não, é Rio de Janeiro, pastor. Não. Foi antes de eu sair de casa para vir no jornal. Que Rio de Janeiro, Não. Essa é mundial, é agora. Ela estava fazendo para Niterói. Depois eu vou mostrar para ti. Segue a aula. Pode seguir? Ah, então tá bom. Você falou hoje ali. Aí nesse caso, vocês estão me lembrando uma última aula que eu dei num outro seminário que eu estava falando que assim, a igreja ela prega contra a fornicação. Aí uma aluna falou assim, não professor, tem umas cantoras gospels aí que estão dizendo que não é bem assim não. Falei, não, isso não está acontecendo. Tá. Falei, tem prova? Tá no YouTube. Eu procurei, não encontrei não, gente. Mas assim, assim, eu tenho receio de falar alguma coisa e às vezes não sei, né? Mas se você viu alguma coisa na internet, manda o link para mim. Pra assistir. Eu sei, mas se tiver o link na internet, eu vou procurar depois isso daí. Eu só né? na TV. Porque a televisão outro dia mostrou bandido evangélico, né, querendo quebrar casa de candomblé, umbanda, agora eu não sei. E assim, eu não acho que era bandido evangélico. Tá dando para entender? Então, aí vamos voltar para cá, né, para a gente fechar uma visão de conjunto. O primeiro livro do Pentateuco, podemos? Então tá.